Olá pessoal, nós estamos falando sobre discipulado como um processo de multiplicação. E nós estamos falando sobre as características do verdadeiro discípulo. Nós já falamos que a primeira característica do verdadeiro discípulo, características dos discípulos de Jesus, é um coração voltado a Deus. Está no vídeo anterior, você pode assistir os detalhes daquilo que nós falamos. E da compreensão do que é discípulo, o que é discipulado e da importância do discipulado para Deus. Segunda característica que nós vimos é que nós precisamos estar disponíveis para Deus. Além de termos um coração voltado para Deus, precisamos estar disponíveis para Deus. A terceira característica de um discípulo de Jesus é que ele precisa ser fiel a Deus e fiel aos outros, ou seja, as pessoas que Deus colocar na sua vida. Deus procura aqueles que serão fiéis seguidores de Jesus. Paulo instruiu Timóteo a entregar a mensagem para aqueles que são de confiança, para aqueles que são leais, para aqueles que são fiéis. Olha o que diz 2 Timóteo 2,2: e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso também transmite a outros homens e também idôneos, ou seja, fiéis, leais, para instruir também a outras pessoas. 2 Timóteo 2,2. Fidelidade, querido, não significa que o discípulo é absolutamente perfeito, mas que ele ou ela está disposto a deixar Deus conduzir a sua vida. Um discípulo fiel deseja andar sinceramente com Deus no processo de discipulado. E olha o que diz Hudson Taylor, um dos maiores missionários, formadores de discípulos de todos os tempos: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Ou seja, seja leal a Deus em primeiro lugar, sua obra, sua causa, seus princípios, seus valores, mas seja também leal aos seus líderes espirituais, mentores, ao seu discipulador e às pessoas que Deus colocou sobre a sua vida e sobre a sua área de influência e abrangência. Quarta característica de um verdadeiro discípulo é que o verdadeiro discípulo tem um espírito ensinável. Um espírito ensinável. Invista em quem está disposto a aprender, em quem reconhece algo de Deus na sua vida, senão é perda de tempo. Em Mateus 13, Jesus compara aqueles que ouvem a palavra de Deus com vários tipos de solo diferentes. A pessoa ensinável é comparada àquele solo fértil, onde a semente da palavra de Deus é lançada, ela germina, cresce e dá muitos frutos para Deus. Ok? Mateus 13, 33, a palavra de Deus diz: mas aquele que foi semeado, mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Mateus 13, 23. Ou seja, Deus está à procura de sementes com essas qualidades, de corações com esse tipo de solo, que devem estar visíveis nas vidas das pessoas que você discipula. Humildade, aceitação ávida da palavra de Deus, um espírito ensinável é fundamental para que haja eficácia no processo de discipulado. Se essas sementes estão presentes e crescentes na vida do novo crente, então ele ou ela estará no caminho da maturidade espiritual. Vou repetir: humildade, aceitação ávida pela palavra de Deus e um espírito ensinável. Agora nós vamos falar sobre as ferramentas de Deus para o discipulado. Quais são as ferramentas de Deus para o discipulado? E nós vamos aprender que essas ferramentas são as disciplinas espirituais. Elas são ferramentas de Deus que se aplicam nas nossas vidas para nos ajudar a crescer mais profundamente em nosso relacionamento íntimo com Deus. A palavra disciplina pode ser definida como modo de agir que demonstra constância, metodologia, continuidade, perseverança. Ou seja, nós vemos Deus e com Deus a intimidade, nós vemos a oração de um lado, a Bíblia de outro, a obediência como base do discipulado no centro. Ok? Então as disciplinas espirituais são um caminho primário que Deus usa para construir uma vida piedosa em nossas vidas, uma vida consagrada, honrada, digna diante de Deus. Há muitas disciplinas espirituais, incluindo também a adoração, a meditação, o jejum, o dízimo,
mas 3 disciplinas espirituais são primordiais para o novo discípulo: oração, meditação nas Escrituras ou na Bíblia e a obediência. Sem esses 3 fundamentos, não existe discipulado, não existe crescimento, não existe processo que leva à infantilidade, à maturidade espiritual. Um discípulo é aquele que anseia por seguir a Jesus e crescer nessas 3 áreas fundamentais. O cabide de roupas é uma boa ilustração de uma vida íntima com Deus e como essas disciplinas são essenciais para o desenvolvimento de um discípulo. Se alguma delas, ou seja, se algum desse cabide, estiver faltando, o cabide ficará sem equilíbrio, e não será útil para Deus. Da mesma forma, um cristão que não está crescendo nessas 3 áreas, nessas 3 disciplinas, terá uma vida cristã desequilibrada e não estará apto para o serviço de Deus. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre oração, a importância da oração. A nossa profundidade de intimidade com Deus, amados, está diretamente relacionada com o tempo que passamos com Ele na disciplina de oração. Se queremos ter o bom perfume de Cristo, precisamos estar na presença do bálsamo de Gileade, daquele que cura, daquele que restaura, daquele que exala esse bom perfume sobre nós, que é Jesus de Nazaré. No Salmo 27, Deus nos diz para buscarmos a sua face. É importante enfatizar a prática dos outros aspectos da oração, que já discutimos agora na sessão intimidade, no nosso vídeo sobre intimidade com Deus. Nós descrevemos detalhadamente cada uma desses aspectos da oração, de crescemos em Deus na oração, tá bom? Você pode assistir aí nosso momento sobre liderança, intimidade com Deus, um outro videozinho que a gente já fez. Quando discipulamos outras pessoas, nós temos que crescer nessa prática dos diversos aspectos da oração. A relação de oração também é a de comunhão com o Pai e de crescer na nossa comunhão com Ele. Os nossos discípulos irão se surpreender com a fidelidade de Deus se nós, mentores, discipuladores, líderes de líderes, fomos aplicados na prática da oração. Segundo, a Bíblia, meditação da palavra de Deus. É necessário crescer na palavra de Deus. Essa é a marca de um discípulo de Jesus. Em sua carta a Timóteo, Paulo aconselha seu discípulo com as seguintes palavras. Preste atenção. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Ou seja, nós vemos como base a obediência. Nós vemos meditação, memorização, estudo da palavra de Deus, leitura da palavra e ouvir a palavra. Cada um dessas ramificações formam uma mão tremenda, a mão de Deus sobre as nossas vidas, para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, para que possamos obedecer, meditar, Salmo 1, de 2 a 3, memorizar as Escrituras, Salmo 119, de 9 a 11, estudar as Escrituras. Nós vemos isso claramente em Ezequiel 7:10, revelação, a leitura, como revelação de Deus, no livro de Apocalipse, de 1 a 3, e ouvir a voz de Deus através das Escrituras, conforme nos ensina Romanos 10:17. Ou seja, o conselho de Paulo é uma boa ilustração dessa necessidade de aprofundar o conhecimento da palavra de Deus. E a mão humana tem 5 dedos para pegar corretamente um objeto. Cada dedo é obrigatório e todos eles funcionam juntos, Como eu já falei, meditação, memorização, estudo, leitura e ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus é um recurso fundamental para compreendermos seu propósito e seu plano para as nossas vidas. Preste atenção, ore assim a Deus: Senhor, dê-nos filhos espirituais, aqueles a quem discipulamos, que eles caminhem em Tua verdade, como nós temos caminhado na Tua verdade. A terceira prática que nós estamos ensinando sobre práticas espirituais é a obediência, que também é fundamental, faz parte desse tripé do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, do verdadeiro processo discipulado eficaz.
a obediência. A palavra de Deus nos diz que se obedecermos a sua voz, seremos abençoados, seremos ungidos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, conforme nos ensina através do profeta Moisés, em Deuteronômio 26, de 17 a 19. Olha o que diz o profeta Moisés, o grande legislador, escritor do Pentateuco. Ele diz: hoje fizestes o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como ele te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio 26, 17 a 19. Ou seja, a obediência é por nossa fé, é colocar a nossa fé em prática no dia a dia das nossas vidas, ou seja, na nossa vida cotidiana, diária, no mundo concreto, real. Por meio da obediência, a nossa fé é realmente comprovada. Como é que é testada a sua fé? Através da obediência. Sem obediência prática, a nossa fé é morta. Está lá em Tiago 2,17. Ou seja, a fé sem obras, sem a sem colocar para fora, no exterior, essa fé que existe no nosso interior, através de boas obras, de práticas de justiça, a nossa fé é morta. Sem obediência prática, a nossa fé é morta. Ou seja, por meio da obediência, a nossa fé é realmente comprovada. Então, qual é o cristianismo quanto à sua essência? Nós desenvolvemos ferramentas de discipulado com base nesses valores fundamentais que nós estamos ensinando, para que você seja uma bênção para outras pessoas, para que você, além de ser um discípulo de Jesus, se torne um discipulador. Lembre-se disso, começou com Jesus, depois veio o apóstolo Paulo e os demais apóstolos e pais da igreja, que a gente chama na história da igreja de patriarcas, os primeiros cristãos da igreja primitiva, depois mais de 2000 anos de discipulado até chegar em você. E você, o que vai fazer com isso? Será que você tem ganhado pessoas para Jesus? Até que isso não é tão difícil, mas mais do que isso, você tem discipulado pessoas e tem na sua própria vida incorporado o coração de um discípulo. Lembrando sempre que o verdadeiro discípulo, ele tem as seguintes características: um coração voltado a Deus, uma vida disponível para Deus, é o segundo princípio. Terceiro, ele é fiel a Deus e fiel às outras pessoas. E em quarto, ele tem um espírito ensinável. Ok? E quais são as ferramentas de Deus para o discipulado? A oração, a meditação na palavra e a obediência. Então, coloque isso em prática na sua vida, né? Invista no discipulado de novas pessoas, novos crentes esse ano. Estabeleça alvos, estabeleça metas para você de tempo com Deus, de oração, de meditação na palavra. Tenha paciência com os seus discípulos no processo de crescimento dele. Além disso, tenha uma consciência, uma consistência também na sua vida cristã, que venha inspirar outras pessoas a querer vencer em sua própria vida através do seu exemplo. E lembre-se que o resultado de tudo isso será Deus sendo glorificado, e você e eu, nós, produzindo muitos frutos para a glória de Deus. Olha o que diz, nós vamos terminar com 3 João 1,4, quando João diz: não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Que nós tenhamos essa alegria, a mesma alegria que teve o apóstolo João, de ver seu filho, aqui no caso, Gaio, andando na verdade, andando com Deus, crescendo, florescendo, produzindo frutos, se multiplicando para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, que Deus te capacite, que você seja um discípulo de Jesus, um líder, e mais do que isso, um líderes de líderes, um verdadeiro líder influenciador, discipulador, que faz multiplicar a vida de Cristo que está em você na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, um abração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.